Salve, sejam bem-vindos a essa videoaula. Meu nome é Giorgio Bonfanti e eu sou professor de teoria e baixo elétrico na Escola Municipal de Música de Paranaguá. Nessas aulas veremos alguns argumentos importantes dentro das duas disciplinas, teoria e baixo elétrico, que vocês podem estudar no tempo de quarentena. Salve! No vídeo de hoje vamos começar por ver a anatomia do baixo elétrico. O baixo elétrico é um instrumento cordófono que provém da família do violão, né? Considerando que a família do violão deu pé para a construção da guitarra elétrica, e a guitarra elétrica é, digamos assim, a irmã mais velha do baixo elétrico. É o mesmo conceito de fabricação, a corda fica esticada em cima do braço e à medida que se acorta a distância de cada uma das cordas, o som fica mais agudo. Tá? O baixo chama-se baixo precisamente pelo seu registro, o registro grave. Tá? Analisando as partes do instrumento, a gente começa pelas tarraxas e o headstock, como chama em inglês, que é o nome que eu acredito seja o certo, por causa da proveniência do instrumento, né? Um instrumento americano. Então, podemos chamar essa parte de headstock também. O sistema de tarraxas é diferente que o do baixo, que é o do violão, porque a tensão de cada uma das cordas é maior. Por o fato de ser maior, o sistema de tarraxa tem que ser diferente e um sistema bem mais reforçado, tá? Não adianta você colocar cordas de baixo num violão, não vai servir, pode danificar o seu instrumento, tá? O seu violão, no caso. Então, um baixo é construído a propósito para resistir essa pressão de que as cordas executam no braço, que é a segunda parte que vamos ver. O braço é onde se posicionam os tastos e onde tem as casas, tá? É no lugar onde a gente coloca o dedo para diminuir a distância da corda vibrante, porque depois da posição do dedo, ela vibra. Antes da posição do dedo, ela não vibra. Tá? É por isso que o som fica mais agudo quando a gente utiliza essas casas para emitir as notas que eventualmente queiramos emitir. Neste caso, este é um baixo de 5 cordas, tá? A afinação das cordas é importante porque isso vai determinar em que região eu consigo ou não tocar com o meu instrumento, tá? Neste caso, no meu baixo, no meu instrumento da marca Condor, não tenho nenhum tipo de patrocínio por isso, mas é um baixo que eu acho legal, é uma boa marca, é brasileira. Esse é um instrumento construído no Brasil, tá? E ele, no caso, tem 5 cordas. Eu utilizo uma afinação barítono para esse baixo, tá? Por quê? Porque se ele fosse um baixo na afinação baixa de registro, ele teria uma corda Si grave aqui embaixo. Mas não, ele tem uma corda Mi grave, uma próxima Lá como segunda corda, Ré como terceira, Sol como quarta e Dó agudo aqui. Então ele tem um registro mais agudo do que o tradicional
dos baixos de 5 cordas, sobretudo na música brasileira, né? Se utiliza muito esse Si grave para dar um pouco mais de peso, né? Sobretudo em alguns grupos brasileiros como o samba, partido alto e esse tipo de estilos. De qualquer forma, a afinação tradicional do baixo de 4 cordas é a que poderíamos considerar se tirarmos a última corda. Então, Mi, Lá, Ré e Sol. Tá? Não há problema com afinar a sua eventual quinta ou sexta corda em Dó ou em Si. Tá? Lembrando que tem diferentes afinações também. Aqui estamos falando das afinações padrão. Tá? É o padrão que o pessoal utiliza. Tem músico que gosta de outro tipo de afinações, tem músico que não gosta do Si aqui grave também, coloca um Dó também. Depende muito do próprio músico, tá? Do próprio baixista. Indo para frente, mais embaixo, na parte do corpo, tá? Do instrumento, lembrando que essa é a parte do braço, esse é o espelho, a parte de frente. Essas são as costas do braço, tá? E na parte do corpo temos o que vai fazer que o som saia amplificado pela sua caixa, pelo seu amplificador, tá? Aqui temos dois captadores nesse caso, que são as cápsulas magnéticas, que fazem sim que o som produzido pela corda seja transformado num sinal elétrico. Esse sinal elétrico sai pelo seu cabo P10, em fase mono, ou seja, uma fase só, e vai na sua caixa, tá? No seu amplificador, ou na sua placa de som, ou o dispositivo que você tiver para amplificar esse instrumento, porque todos os instrumentos elétricos, baixo, guitarra, teclado, e todos os instrumentos elétricos precisam de uma amplificação, tá? Talvez um que outro teclado não, porque ele já traz as caixas integradas. Mas os cordófonos elétricos, no 99% dos casos, precisam sim de um amplificador, que é um dispositivo que pega o sinal dessas cápsulas e amplifica, dá a possibilidade de alterar alguns valores, como equalização, potenciamento de frequência e aumento de volume também. Tá? Esses captadores não são planos, eles não captam só de uma forma, eles têm várias possibilidades de captação. Só pelo fato de ser dois, aqui já temos duas combinações, o volume 1, tá? Volume 1 e volume 2, tá? Dos dois captadores, e a posição deles, ou seja, eu vou captar mais por esse aqui ou por esse aqui? Vou captar igual para os dois? Vou abrir eles, a fase que muda, que faz também que o timbre mude, tá? Este é um baixo elétrico ativo, que quer dizer que ele tem a possibilidade de ser utilizado com uma bateria. Não quer dizer que todos os baixos sejam ativos, ou que seja melhor ter um baixo ativo, ou pior um baixo passivo. Não quer dizer nada disso. Tá? Um baixo pode ser passivo e ser muito bom, e um baixo pode ser ativo e não ser tão bom, tá? Não tem uma captação tão boa. Então, isso não é um argumento para definir a qualidade do baixo, tá? Mas como neste caso é um baixo ativo, ele tem uns potenciadores aqui de sinal também, que funcionam como um pré-amplificador. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pré-amplificar a emissão de som dessas cápsulas, tá? Regulando estes amplificadores de frequência. Tenho a frequência grave, a frequência média e a frequência aguda, tá? Ele conta também com um par de perilhas que servem para colocar o cinto, né? O strap, como chama, e você conseguir pendurar o instrumento no seu próprio corpo.
Lembrando que na próxima aula de baixo a gente vai ver a posição certa para que consigamos tocar com total confortabilidade e aproveitando as melhores qualidades do nosso instrumento.